Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus hábitos de leitura. Bom, muita gente me pergunta como que eu marco os meus livros, como que é minha rotina de leitura, que hora que eu prefiro ler, se eu leio livro digital, enfim, tem muitas coisas que a gente quer saber sobre a vida do leitor, né? A gente fica se comparando e querendo até ver se tem alguma dica que a gente pode adquirir, né? Algum hábito que a gente não tinha pensado ainda e que aí quando a outra pessoa fala que ela tem, você pensa, nossa, eu posso tentar isso também, né? Então eu pensei em uma listinha assim de coisas que eu pensei como hábitos que eu tenho assim como leitora, mas que nem sem, assim, não são algo que eu, não são coisas que eu faço desde sempre, tá? A gente vai se adaptando de acordo como pode, enfim. Existem, por exemplo, marcar livros, né? Eu sempre gostei de anotar, de grifar, de escrever, mas, por exemplo, quando eu tava lendo no metrô, no ônibus, em movimento, eu não podia, né, assim, ficar grifando e ao mesmo tempo lendo. Só de pegar o post-it, às vezes, era uma coisa assim, meio de me equilibrar, sabe, pra pegar no fundo do livro o post-it e colar, assim, já era meio tenso de fazer. Então, isso variava muito, assim, nas minhas leituras, onde eu estava lendo para poder conseguir fazer aquilo que eu gostava. Então, muitos livros eu acabei lendo sem grifar nada, mas não porque eu não quisesse, sim porque não tinha como ali na circunstância em que eu me encontrava. Agora que estamos todos em casa, ou aliás, estamos quase, né? Enfim, agora eu estou pelo menos em casa desde esse ano todo, então todas as minhas leituras eu tenho feito aqui, então é muito fácil, né, que eu consigo escrever, anotar e fazer o que eu quiser, assim, estando aqui. Eu não preciso pensar, por exemplo, em deixar. Porque eu já vou começar então a falar dos hábitos. Eu sempre saio com um livro na bolsa, sempre tenho um livro comigo onde quer que eu vá. Então, quando eu ia comprar bolsa, por exemplo, eu sempre olhava se era uma bolsa que cabia no mínimo um e-book, o Kindle, ou se cabia um livro de bolso, por exemplo, né? Eu sempre levava comigo, sempre tinha comigo, então eu colocava na bolsa assim para ver se ela era uma bolsa boa para mim, porque tinha que caber um livro. Bem Rory Gilmore, aí quem assistiu sabe, né? Ela sempre levava, tem até uma cena icônica em que ela está numa festinha assim, e aí ela saca um livro e começa a ler no meio da festa. É tipo, bem o que eu gostaria de fazer muitas vezes. Mas, assim, sempre tem um livro comigo. Não importa se eu vou sair pouquinho de casa, enfim. E agora, como eu tô em casa, eu não tenho esse hábito tanto em prática, mas é uma coisa que eu sempre me preocupo antes de sair. Eu sempre penso, pode ter alguma fila, pode acontecer alguma coisa, eu acabar me vendo muito tempo parada, esperando em algum lugar, e aí certamente eu vou me arrepender muito de não ter um livro comigo, então é melhor levar e não ler do que não levar e ficar muito tempo sem fazer nada. Então, essa seria aí a primeira característica que eu poderia dizer sobre meus hábitos de leitura. Outra coisa, como eu já estava dizendo, sobre as marcações. Eu trouxe um livro aqui para mostrar como que eu marco, né? Porque as pessoas gostam de ver mesmo na prática. Todos os meus livros têm a minha assinatura no começo e quando eu comprei o livro, né? Então sempre tem. Agora, todos os anos que eu adquiri durante a quarentena, eu tenho colocado Covid-19, porque imagina, daqui 15 anos, quando eu abri o livro, nossa, eu comprei na quarentena, né? Então eu tenho feito isso. Eu tinha um carimbo também, biblioteca pessoal, com meu telefone. A maioria dos meus livros mais antigos tem esse carimbo, só que eu esqueço de carimbar. E às vezes eu quero passar pra frente e lá tem meu celular, né? Tem meu número, caso eu perca o livro, enfim. Eu acabei não colocando mais o carimbo, mas quem sabe um dia aí numa arrumação eu não vou carimbando tudo de novo, né? Eu tenho também um da tag que eles fizeram há um tempo já atrás, que era o nome. Então esse livro pertence a e aí o nosso nome, mais um carimbo mesmo pra colocar, mas eu nunca usei. Ele fica ali meramente como uma decoração na minha estante da tag. Então, aqui, como que eu marco, né? Como vocês podem ver, tem muitas flags, então eu amo essas flagzinhas. Eu peguei as minhas favoritas, que eu compro na Daiso. Quem já foi sabe que é o paraíso lá pra quem gosta de coisa de material escolar, assim. Eu gosto... essa é a minha favorita, que ela não é a mais fininha de todas, mas eu também gosto muito dessa. Mas essa aqui é a que eu mais amo e, assim, custa, tipo, R$7. Vem
180 essa e essa vem 350, então, tipo, dá pra fazer muitas anotações. Eu fico muito frustrada quando eu tô lendo um livro e aí acaba aquela cor que eu tô usando, sabe? Eu fico com um toque, tipo, meu Deus, como assim? Vai ficar só algumas agora com outra cor. Aí, às vezes, eu abro um outro pacotinho só pra poder usar a mesma cor, ou eu marco com algumas e depois eu troco, sabe? Pra não deixar as duas cores ali sem ter um sentido por trás. Mas nesse livro, por acaso, eu usei duas cores, né? A roxa e a laranja. Eu penso, assim, em cores que combinam com a capa, também penso nisso, cores que vão ficar legais das flags, apesar de não ter tantas cores, quanto as cores de capas de livro, mas eu penso em alguma cor que vai ficar legal. E aí, nesse caso, eu coloquei em laranja tudo aquilo que eu achava lindo, e são trechos, assim, que eu pensava, nossa, eu gostei de ler esse livro, deixa eu ver qual parte que eu marquei. Então, eu ia na parte ali da laranja, e eu encontrava. Então, esse livro, além de marcar com flags, eu marquei com grifa-texto também. E os meus grifa-textos favoritos para marcar livros são esses da Faber-Castell. Assim, que eles são triangulares, assim. Em tom pastel, eu prefiro mais, porque essa aqui é errado, mas é boa também, da Cis. Mas a melhor é essa da Faber-Castell, porque ela não passa pro outro lado da página. E se você aí tem o hábito de marcar, é legal saber esse tipo de dica, porque às vezes a gente compra várias pra ver qual vai ser melhor, às vezes demora até acabar pra gente poder comprar uma nova. Então, se você for comprar canetas pra grifar os livros, essa daqui não borra atrás, então eu recomendo muito da Faber-Castell. Isso não é publi, mas poderia, né? Aquelas. Então, voltando aqui. E os roxos aqui, é aqueles trechos que eu tava lendo e, tipo, saiu quase um pedaço do meu coração, sabe? Principalmente nesse livro aqui, que tem vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, tem lá. Um vídeo esse no comecinho do ano, que foi uma das minhas leituras favoritas do ano passado. E aí eu colocava, então, em roxo aquilo que, meu Deus, tipo, se eu fosse grifar seria a página inteira, sabe? Então eu vou aqui logo no começo, eu sei que eu amei aquele trecho. Em alguns tem os dois, laranjinha e roxo, então assim, nesse momento aqui eu tava cheia das flags e podia gastar, porque quando tem pouco a gente vai economizando e vai grifando só aquilo que é mesmo. Uau! Eu faço comentários, então às vezes eu escrevo, no caso desse livro, como eu tava me sentindo depois de ler aquilo, que foi muito forte, muito arrebatador. E eu particularmente gosto de pegar livros que eu li há um tempo e ver essas marcações, ver o que eu pensei, o que eu senti. Eu sou muito assim, dessa memória total do momento do livro que eu tava lendo, então eu lembro bastante das situações que eu vivia na época em que eu li o livro, então ter escrito é quase como um diário, assim. Eu queria muito manter um diário de leitura em que eu fosse anotando todas as impressões que eu tivesse, mas dá preguicinha, né? Imagina, ter um caderno lá ia ser muito mais devagar também o processo de leitura e eu acabo só lendo e às vezes fazendo comentários do lado. Então aqui, por exemplo, coraçõezinhos, porque claro, tem uma foto da Lady Gaga no livro da Rosa Monteiro, né? Como que eu podia não fazer corações? E às vezes eu coloco uau, meu Deus, af, eu coloco algumas interjeições, alguns comentários curtos também, só pra... Ah, e pontos de exclamação também, tipo, mano, olha isso, sabe? Aqui, assim, tipo, meu Deus, isso aqui foi muito, uau! Então, eu já sei que eu vou encontrar isso, ó. Escrevi incrível. Eu tenho várias letras, como vocês podem ver. Eu tenho letras de forma e tenho letras cursivas. E assim, eu escrevo cada hora com uma. Geralmente, quando eu tô estudando, eu tendo a escrever com letra de forma. E quando eu tô escrevendo uma coisa mais livre, eu vou com a letra cursiva. Não sei, a pessoa que sabe interpretar isso aí de letra, talvez tenha aí um prato cheio, porque eu tenho muitas características com relação a isso, mas, enfim, eu nunca parei pra pensar, eu gosto de escrever dos dois jeitos. E no livro também, às vezes eu escrevo nas margens, nas bordas das páginas, de letra de forma ou de letra cursiva, tanto faz. Outra coisa, eu também anoto com lápis ou caneta, tanto faz. Tem gente que só marca com lápis, por exemplo, ou só sublinha assim com a régua. Eu não tenho isso, óbvio que às vezes eu fiz com caneta e aí ficou torto e isso me dá um nervoso depois, mas é isso. Eu queria marcar, eu arrisquei ali com a caneta e foi aquilo mesmo. Foi o que dava e tá tudo bem, não vamos surtar por causa disso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que pode gostar do conteúdo e se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não dá inscrito ainda. E assim, isso é importante, gente. Acredita em mim, é importante. Então,
É isso. Outra característica é que eu gosto muito quando eu vou ler um livro e eu não sei quase nada do enredo. Então, eu gosto muito assim, alguém me indicou esse livro, mas eu não sei direito do que ele fala, mas eu confio no gosto daquela pessoa, ou eu lembro de ter gostado mais ou menos de como ela tava mencionando o livro, e aí aquilo já é o suficiente pra eu ler. Ou, ele foi premiado, ou, é de uma autora que eu gosto, ou inspirou a série tal, foi mencionado em tal livro, já é o suficiente. Eu prefiro, inclusive, não saber muitas coisas. Até a sinopse, às vezes, acaba entregando muito mais do que eu gostaria de saber dos livros. Portanto, eu não gosto de spoiler. Tem gente que não liga, mas eu ligo. E eu tenho boa memória, então eu não consigo esquecer e aquilo vai ficar na minha cabeça. E eu tenho um hábito ridículo e bastante controverso, a partir do que eu acabei de dizer, que é de não gostar de spoiler, que toda vez eu leio a última frase do livro. Tipo, uma vez a Paty me falou que ela fazia isso e eu fiquei, como assim? E aí depois, adivinha, eu peguei o hábito dela e agora eu faço isso em todos os livros. E eu gostei porque minha sogra, a gente tem compartilhado aí a leitura sobre a Amiga Genial, né? Que ela tá fazendo parte do nosso clube de leitura aqui do canal. Se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos lendo a tetralogia napolitana e temos lives aqui, enfim, tem um grupo no Telegram que a gente troca informações. A gente já tá no segundo livro. E ela tá lendo também, aí ela tava dizendo um dia num áudio pra mim, daí eu fui ver o final e eu vi, casamento, tipo, ela também tem esse hábito, então, e aí a gente nunca acha que as pessoas fazem a mesma coisa que a gente, né, mas eu acabo, às vezes, infelizmente, pegando alguns spoilers, mas é mais sorte do que eu, gente, eu pego e já leio a última frase, às vezes até o último parágrafo do livro, então é meio contraditório, somos nós humanos, né. Deixa eu ver, sou muito influenciável, principalmente, assim, com tudo, na verdade. Eu sou dessas pessoas... Coisas de marketing pegam muito comigo, né? O Eric pode fazer qualquer experimento, assim, da área de marketing digital comigo, que eu sou o perfil pra isso. Eu sou dessas que compra numa loja porque eu vou ganhar pontos e ganhar brindes. Eu caio nessas promoções de... se eu comprar isso, eu ganho uma bolsinha, sabe? Tipo, sério, eu caio em tudo isso. E com relação a livros, se eu tenho algum tipo de admiração ou se eu gosto daquela pessoa que tá falando do livro, já é o suficiente pra que eu queira comprar, eu queira ler, que eu queira conhecer aquela história. Então, vocês podem imaginar que a minha lista de leituras é imensa, porque, enfim, cada leitor vai falando aí vários livros e eu vou anotando e aquilo vai só crescendo, fora os que eu mesma vou descobrindo sozinha, assim, lendo. Então é gigante minha lista de livros pra ler. Eu acho que eu não vou conseguir ler nessa vida, mas eu não vou desistir, né? Não vou. Senão a gente fica triste, começa a pensar nisso e fica triste. Então, se eu admiro uma pessoa e aí ela tá lendo aquele livro, já é o suficiente pra eu querer ler, sabe? Às vezes nem é um tema que eu costumo ler ou algo que eu tenha... Eu cairia naquele livro se não fosse por aquela pessoa, sabe? Então eu me considero uma pessoa muito influenciável. E assim, eu sou taurina, né, gente? Eu sou muito assim, eu sou fiel, entendeu? Eu sou muito fiel. Então, se eu percebo que a pessoa tá me enganando, depois também não vou confiar nunca mais. Nunca mais. E vou ficar com ranço, não vou querer mais saber da pessoa. Mas, no geral, isso não acontece, ainda bem. E aí eu acabo confiando sempre no que a pessoa fala e vou até o final. E é tipo, é nóis, sabe? A pessoa nunca me viu na vida, mas eu sou muito fiel e falo da pessoa super bem. E é isso. E aí, só de pensar que eu faço isso pra algumas pessoas também, quando alguém lê alguma coisa que eu recomendo, gente, sério, isso é um quentinho no meu coração que vocês não têm noção. Então imagina quando alguém me dá um feedback assim, tipo, você indicou, nossa, vários cuspe. Você indicou um livro tal, você falou de tal coisa. Só da pessoa ter me ouvido, já ganhou meu coração. 2, ela prestou atenção. 3, ela foi atrás do que eu recomendei. 4, ela veio me contar aquilo, porque ela podia guardar pra ela. E 5, ela gostou, sabe? Então, sério, eu amo isso. Eu fico muito feliz, muito mesmo, muito mesmo. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto na vida, é isso. Quando eu consegui, sei lá, trazer alguma coisa boa pra vida da outra pessoa, sabe? Por meio das dicas e, enfim. Já nesse assunto, né, era um dos últimos itens, mas eu lembro agora, por ser uma pessoa muito fiel e muito influenciável e dessas que que veste a camisa mesmo,
Editoras como a Editora Todavia, por exemplo, que eu comecei a ler alguns livros e aí fui perceber que eu gostava do material mesmo, assim, da qualidade do papel, da impressão, da qualidade da impressão, da revisão do texto, é muito importante a revisão do texto, do projeto gráfico, dos títulos que a editora lança, eu acabo comprando e confiando na editora sem nem saber direito qual livro que é. É como se a editora fosse um grande influenciador também, porque agora tudo que a editora Todavia lançar, eu fico assim, eu vou gostar, porque eu sou o público dessa editora e eu confio no que na curadoria deles. Então, se eles selecionaram esse autor, essa tradução para publicar agora, certamente eu vou gostar também e quase nunca erra, né? Então, de fato, algumas editoras assim têm o meu coração e eu sou fã de carteirinha, eu confio totalmente. E aí, só pra mencionar, a editora Todavia é uma delas, a editora Antofágica tem sido uma dessas também, que eu tenho amado tudo que eles fazem, cada vez admirando mais o posicionamento, né, deles, a Rádio Londres, qual mais? Eu gosto muito da Ubu, eu adoro a Carambaia, né, mas queria que ela fosse mais acessível, tanto que eu não tenho nenhum livro deles, né, porque, tipo, R$100 um livro, e aí acaba sendo uma coisa, assim, de coleção. E tem isso mesmo, eles até avisam quando o estoque do livro tá acabando, porque aí acabou mesmo, não vai ter nunca mais. Então, quem sabe um dia, né, eu vou poder ter minha coleção de carambaias, mas por enquanto não tenho. Enfim, de editora assim... Ah, Companhia das Letras, né, gente? Tipo, não tem como. Eu sou muito cachorrinha deles, aquelas, né? Eu sou muito, porque eles também, como eles têm mais de 12 selos, né, editoriais, eles conseguem comprar muitos livros interessantes e publicá-los aqui, e assim, a qualidade gráfica é muito boa também, então eu gosto bastante. Mas tem várias editoras pequenas que têm ganhado muito meu coração, tipo a editora Elefante, a Moinhos, Mundaréu, enfim, muitas editoras aí que eu gosto, eu poderia ficar mencionando aqui. Nesse ano eu adquiri o hábito de ouvir livros, audiobook, tem um vídeo também aqui só sobre isso, eu vou deixar linkado aqui, que é uma coisa assim que eu tenho amado fazer. Acaba sendo livros em inglês, né? Porque eu aproveito pra ouvir também em inglês. E aí eu acompanho no Kindle, alguns, outros eu só acompanho no áudio mesmo. E é muito legal a experiência, assim, que eu tenho achado. Eu nunca achei que eu fosse gostar, mas eu tenho amado, assim. Eu coloco até pra, tipo, enquanto eu tô tomando banho, os dias que eu tenho que passar a máscara e fazer tratamento do cabelo, eu já deixo lá o livro. Meus vizinhos devem ficar loucos, né? Às vezes ouvindo, né? Imagina eu tomando banho e a pessoa. Eu tava ouvindo Misery. E aí, imagina, tinha uns gritos, umas cenas tensas assim. Aí eu ficava imaginando meu vizinho ouvindo aquilo. Eu tava dentro do horário, não pode reclamar, né? Quase nunca consigo cumprir as minhas metas literárias. Eu me engano muito, assim, eu crio pilhas pro mês e aquilo. Beleza, eu tive uma intenção, a melhor das intenções por trás, mas assim, às vezes me causa muita ansiedade, muita angústia que eu não vou conseguir cumprir, então eu tenho preferido não fazer mais esse tipo de lista. Mas é óbvio que logo logo vocês vão ver aquele vídeo, né, de livros pra 2021, porque todo mundo faz, e é óbvio que eu já estou pensando em quais livros eu vou querer ler ano que vem. Mas eu, assim, confesso que é uma coisa que eu tenho evitado de fazer, porque eu não consigo cumprir, não consigo. Então fica aquele post lindo do Instagram, que você faz aquela fotinha bonitinha, conceitual com os livros, e aí depois o que eu li dali, bem pouco. Não que a gente devesse ler aquilo que a gente se propõe, mas acho que quem faz uma meta gosta de cumprir a meta, né? E aí eu não tenho me dado muito bem com isso. Então, tenho evitado de fazer. Eu anoto todas as leituras que eu faço desde 2008, neste caderninho aqui, ó. Então, tipo, caderninho da Cícero, que eu tenho há muito tempo, e eu tenho esse sticker aqui da Borrões, da J. Pufts, que é Você é tão livre, tipo, Você é tão livre. E aí eu marco, então, desde 2008, veja só, aqui já é outra letra, livros lidos em 2008, livros lidos em 2009, aí 2009 eu li bastante. Aí depois, 2010, eu sumi, e aí 2014, eu devo ter perdido os cadernos que eu anotei isso, 2015, e aí depois eu tenho todos os outros, até por mês aqui, ó, 2015 eu fui bem dedicada, anotei por mês, 2016, 17, 18, 19 e agora 20 estou marcando também. Então, vai dar pra anotar pra vida inteira, provavelmente, esse caderninho aqui. Enfim, eu tenho esse hábito, eu gosto muito de fazer essa listinha dos livros lidos, eu adoro a sensação de... É quase como você faz uma lista e você vai colocando check, assim, do lado, sabe? Depois quando você faz sua listinha de livros lidos. Eu acho muito legal. Eu tenho o hábito de ler mais à noite do que de dia.
Eu adoro ler, assim, de madrugada, eu acho que o silêncio é uma delícia, tanto para trabalhar, né, que eu trabalho com revisão, quanto pra ler mesmo, me concentrar, eu amo, porque eu moro em prédio e aí tem um monte de criança que fica gritando e aí aquilo acaba às vezes me deixando estressada e eu consigo me concentrar melhor também, apesar de eu ser uma pessoa que consegue focar muito bem na leitura, apesar do meu entorno. Então, às vezes eu tô lendo assim num lugar que tá mega barulhento e eu tô conseguindo focar naquilo. Eu acho que a minha casa, onde eu fui criada, né, sempre foi muito barulhenta, então, pra poder ler, eu tive que adquirir essa capacidade aí de ler apesar do barulho. Então, eu gosto muito de ler ouvindo música, e não só música instrumental. Eu gosto de ouvir com música falada mesmo, cantada. Eu não fico assim prestando atenção na letra e, sabe, que vai me atrapalhar. Eu consigo abstrair bem as duas coisas. É quase como se fosse uma trilha sonora de um filme, sabe? E aí, quando eu ouço a música, eu lembro do livro. Eu acho muito legal isso. E acaba ficando muito gravado. Por exemplo, quando eu tava lendo Karen, da... Eu já postei aqui outras vezes, também da História Todavia, eu tava ouvindo o novo álbum da Florence. Então, eu lembro muito das músicas, assim, quando eu penso no livro e vice-versa, sabe? Então, eu gosto muito desse tipo de memória que eu crio do áudio com o livro. Eu procuro sempre ler livros de países que eu ainda não li, né? Tem sido cada vez mais presente isso. Desde a faculdade, eu acho que eu procurava fazer, na faculdade de letras, eu procurava conhecer mais outros países, outras literaturas, quando eu fui tendo um pouco mais de esclarecimento, no sentido de entender que os livros também são a literatura também é uma forma de propagar as outras culturas e aquilo que a gente lê tá validando de certa forma um cânone, tá colocando em questão aí várias relações de poder, que eu já comentei em um vídeo também aqui, tem um vídeo que é se a sua estante fala sobre quem você é, né, que eu levantei alguns pontos lá que eu tenho parado para pensar cada vez mais sobre a minha estante, sobre os meus livros. Então, eu procuro ler livros de países que eu ainda não li ou que eu li pouco. Tem livros que eu li muito rápido e que hoje eu não me lembro nada sobre eles. E isso é muito triste. Principalmente o que eu mais facilmente esqueço é o final. Então, às vezes, eu lembro todo o enredo, como começou, qual era a tensão do livro, mas eu não lembro quando ele termina. Então, assim, isso é bem angustiante. E acho que quem foi lendo demais aí no ano deve ter passado por isso também. Me conta se você também passou por isso, comenta aí pra mim. Porque eu fico muito frustrada e às vezes eu até me forço a demorar um pouco mais no livro pra ele fixar mais, sabe? Pra ele não me escapar tão rápido como já aconteceu com alguns. Enquanto outros, nunca vou esquecer, sabe? É muito engraçado. Eu não sei qual que é o critério da minha mente, mas isso acontece. Quando eu não conheço algum vocábulo do livro, eu procuro no dicionário e anoto no livro. Então, alguma palavra ali que eu achei muito diferente ou que pelo contexto eu não consegui entender, eu coloco um post-it ali ou puxo uma setinha, circulo a palavra e procuro a primeira definição ou a definição que mais se adequa ali pro contexto do livro. E eu acho muito legal, porque às vezes quando eu impresso o livro, também a pessoa já vai ter aquilo, sabe? Ela não vai precisar procurar, já tá ali a palavra que talvez ela também não conhecesse, que é mais diferentona, digamos assim. E eu marco sempre também quando o autor, o narrador, ele indica outros livros, ele tá mencionando outras obras. Principalmente se for um livro que eu estiver gostando, tipo esse da Rosa Monteiro, ela menciona outros artistas, outros livros, e aí eu marco, geralmente com a mesma cor de post-it, onde estão essas indicações aí pra eu ir atrás depois. Então, pessoas normais, eu fiz isso, que eles são leitores, assim, falam de muitos livros e filmes. E aí a Patti Smith também, eu faço isso quando ela menciona alguém, e eu gosto muito. Por incrível que pareça, eu acho muito difícil falar dos livros que eu leio, né? Tipo, eu tenho um canal sobre isso. Mas eu acho muito difícil colocar em palavras o enredo, sem dar nenhum spoiler, sem levantar alguma questão que talvez seja muito importante que você descubra sozinho lendo. Eu me vejo... Eu sempre fico muito frustrada porque eu acho que eu poderia ter falado melhor do livro, sabe? Eu nunca acho que eu faço jus ao que o livro é, por mais que talvez eu não tenha gostado, mas quando eu vou resumir, sabe? Quando eu vou fazer uma breve sinopse do enredo, assim, eu sempre fico decepcionada e eu acho muito difícil fazer isso, assim. Eu gosto muito de ver os meus livros em circulação, então a maioria dos meus livros favoritos nem estão comigo porque eu vou emprestando, assim. Alguns, inclusive, eu nunca tive de volta, porque, né, tem gente que não, que é dessas que pega o livro e não devolve.
Mas tem outras pessoas assim, tipo a Paty. Mano, eu tenho praticamente uma estante com ela. Tô brincando! Aquela. Não tô te cobrando, tá? Lê com calma. Mas assim, eu confio, eu sei que ela não vai perder, ela não vai. Tipo, tá tudo bem, sabe? Minha estante, sua estante. É quase como uma das formas mais genuínas que eu tenho de dividir as minhas coisas com alguém, sabe? É quando eu confio os meus livros com ela, né? Então, tem gente, por exemplo, que não vá associar isso a você. Se eu já fiz isso, não quer dizer que necessariamente seja por causa desse motivo. Então, tem gente que eu prefiro comprar o livro e dar pra pessoa ler do que emprestar o meu livro, sabe? Mas não quer dizer que, eu não confio em você se eu já fiz isso, eu já dei o livro. Às vezes, por algum motivo, eu queria ter o livro comigo e não queria emprestar, enfim. Enfim. Mas às vezes eu prefiro comprar o livro e dar pra pessoa do que emprestar se eu souber de alguns hábitos da pessoa com o livro que eu não quero que aconteça com o meu, sabe? Mas geralmente eu gosto muito de emprestar, assim, quando eu dava aula em escola, principalmente. Nossa, os alunos queriam livro, eu dava, assim, todos os meus livros circulando. E era muito legal, porque tá o livro da professora, sabe? O livro da monitora de português, tipo. Também tinha um tom especial, eu sabia, né, pra eles. Então era muito bonitinho, assim, eles lendo os meus livros. E as pessoas adoram também ler o que eu coloco, né, nas anotações. Eu também gosto muito quando eu pego o livro emprestado e tem essas anotações da pessoa. Eu acho que é super íntimo, assim, é quase como se você tivesse acesso a um diário da pessoa, sabe? Então, eu acho bem interessante. Que mais? Por último, eu acho, eu marco todas as minhas leituras no Goodreads. Eu tenho o Scoob e Goodreads, que são dois sites aí que você consegue fazer a sua estante virtual, né? Colocar todos os livros que você deseja, todos os livros que você leu, todos os livros que você tem, dá pra você catalogar seus livros. E eu tentei fazer isso com os meus, assim, mas eu preciso colocar mais afinco nessa atividade, porque eu parei de catalogar. Mas eu anoto tudo lá, assim, é uma ferramenta que eu uso muito, o Goodreads. Eu tenho o aplicativo no meu celular e todo dia eu checo. É quase como o Instagram, assim, que eu tenho o hábito de usar muito. Eu sempre entro no Goodreads. Eu gosto de saber o que as pessoas estão lendo, eu gosto de ver quantas estrelas elas deram pro livro, quais são as reações que elas estão colocando lá, quais são as listas de livros que elas querem ler. Eu sou muito curiosa nesse sentido, assim, com relação às leituras dos outros. E, como eu disse, sou muito influenciável, então acabo colocando na minha lista de livros pra ler, baseado naquilo que a pessoa tá com vontade de ler, sabe? Então eu vou criando essa lista gigante. E se você não me segue no Goodreads também, tem o link aqui, vou deixar linkado, porque eu adoro Goodreads e lá está sempre muito atualizado. Então eu acho que é isso. Tem alguma coisa que eu não falei? Acho que não, né? Eu leio no Kindle e leio o livro impresso. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Kindle depois, porque acho que tem muitas coisas pra falar sobre ele, mas obviamente eu não troco o livro impresso pelo livro digital, né? Eu prefiro a experiência com o livro impresso, mas eu confesso que é muito prático também o livro digital. Então, ainda bem que eu posso ter os dois, ainda bem que eu posso ler nas duas plataformas. E é isso, se eu tiver alguma curiosidade aí que você quiser saber sobre os meus hábitos de leitura, é só deixar um comentário que eu respondo com certeza. E é só. E é só. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada!